Informação internacional, Kremlin afirmou que Joe Biden desrespeitou o presidente russo Vladimir Putin quando ele confundiu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acordo com o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, o mundo todo prestou atenção às gafes do democrata durante a cúpula da OTAN nesta quinta-feira. Na ocasião, Joe Biden chamou Zelensky de presidente Putin e tentou consertar a situação, dizendo que ele vai derrotar o presidente Putin. Nós trouxemos, inclusive, esse vídeo na edição de ontem. Mais uma gafe do presidente Joe Biden. Cristiano Beraldo, ele está desagradando a todo mundo, né? Todos que estão à volta de Joe Biden ficam incomodados com essa situação. Certamente ontem Volodymyr Zelensky torceu o nariz para essa situação, hoje manifestação do Kremlin, enfim, os democratas estão arrancando os cabelos, né, Beraldo? Pois é, Caniato, a gente falou ontem aqui que o grave dessa situação do Biden, né, que, enfim, causa vergonha alheia, o pessoal dá risada, ele realmente está com um desempenho bastante aquém do que se esperaria de uma pessoa tão poderosa como é o presidente dos Estados Unidos. E aí tem um efeito concreto, a gente falou disso aqui ontem, que era justamente como os inimigos dos Estados Unidos, e não se engane, os Estados Unidos têm inimigos de verdade. Se você for ao Irã hoje, o Irã ele tem uma leitura que é vendida internamente para os fanáticos do regime iraniano, que os Estados Unidos precisam ser eliminados do mundo. Você tem ali pessoas que querem matar os americanos a qualquer custo. E você tem isso em outros ambientes também. A gente viu o que aconteceu a partir das ações da Al-Qaeda no 11 de setembro de 2001, quando jogaram vários aviões contra alvos dentro dos próprios Estados Unidos, matando milhares de pessoas. Então isso é uma realidade que existe. Os Estados Unidos têm inimigos muito poderosos. Isso é concreto, isso é real. E agora, quando você coloca o presidente norte-americano, o líder dessa nação, como uma figura absolutamente senil, incapaz de ter força ou exercer o seu poder, a sua força, que está todo mundo vendo, que não pode tomar mais decisões relevantes, importantes, é óbvio que esses inimigos vão deitar e rolar. E é exatamente o que está acontecendo com Putin. A gente precisa lembrar que quando o Biden foi corrigir a sua gafe, dizendo, eu penso tanto em como destruir o Putin, que eu acabei confundindo o nome dele. Então, Biden se coloca como um inimigo que quer destruir, quer matar, podemos entender assim, Vladimir Putin. E Putin vê essa figura patética que se tornou Biden e tripudia. Essa nota do Kremlin nada mais é do que isso. Eles estão tripudiando em cima do presidente norte-americano. Em tempos normais, isso seria inaceitável para os Estados Unidos, Caniato. Mas hoje, com Joe Biden, a gente está vivendo a era dos trapalhões ali na Casa Branca. Pois é, Dávila, antes de passar para você, tem um adendo a essas confusões, essa coleção de confusões de Joe Biden, porque nesta quinta-feira o presidente dos Estados Unidos também trocou o nome da vice-presidente Kamala Harris com o nome do ex-presidente americano e concorrente nas eleições Donald Trump. A produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Olha, eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice se ela não fosse qualificada para ser presidente. Então vamos começar por aí. Número 1, o fato é que a consideração é que sou a pessoa mais qualificada para concorrer à presidência. Eu venci ele antes e vou vencê-lo novamente. And I will beat him again. Pois é, e ele nem se tocou, né, Dávila? Assim, é uma situação constrangedora, porque ele está exposto, é o cargo mais importante do mundo, todas as câmeras de televisão voltadas para ele, há uma cobrança enorme por conta das muitas gafes que ele tem acumulado, e ele passa pelo erro e nem consegue identificar. Ok, quando ele trocou o nome do Volodymyr Zelensky, ele se tocou, talvez 1 ou 2 segundos depois, tentou consertar, mas ficou claro que ele tropeçou no seu próprio pensamento. Agora, nesse caso, não. Ele foi embora. É uma pena. É uma pena ver uma figura pública que tem uma longa história na política americana se degenerar ao vivo e a cores a cada dia que passa e mostrando que não tem a menor condição
de disputar a presidência da República, né? Então parece que ele só pensa hoje no Putin e no Trump, e o resto ele vai esquecendo tudo, confundindo os nomes nessa salada de nomes. Mas o mais grave nisso são as consequências políticas. O Partido Democrata não tem força para tirar Joe Biden, porque deveria dar um ultimátum, como eu disse, rapidamente. Nós temos aí, cada dia que passa aí, hoje são 38 dias, 37 dias antes da convenção do Partido Democrata. Não tem mais tempo a perder. E ir com Joe Biden para a disputa presidencial é um suicídio para o Partido Democrata. E como bem lembrou Mota e Beraldo aqui, vai ser talvez a vitória mais estrondosa do Partido Republicano e vai ser talvez a derrota mais estrondosa do Partido Democrata. Então isso é um suicídio político. Quanto à política externa, é muito mais grave, porque quando você tem um presidente que hesita, que é fraco, o que acontece? Agora que os Estados Unidos estão enviando, inclusive, os F-16, os aviões importantes, os caças importantes para ajudar Zelensky, a OTAN cada vez ajudando mais, o que isso está fazendo? O Putin ser cada vez mais corajoso, vou dizendo, agora eu vou enfrentar mesmo, ou seja, pode escalar a guerra na Europa por causa de uma liderança fraca na política externa nos Estados Unidos e por causa de uma certa hesitação na Europa em lidar com uma guerra no seu próprio território. Então é compreensível o que está acontecendo na Europa e a resistência que a Europa tem de ter uma ação mais dura, com um confronto direto com a Rússia, porque isso pode fazer com que essa guerra se espalhe pelo resto da Europa. Mas a hesitação do governo americano, principalmente nessas confusões de Joe Biden, só vai aumentar a ousadia de Putin nessa guerra. Então, a atitude hoje do presidente Biden é uma ameaça à ordem mundial, porque ameaça principalmente escalar a guerra na Europa, e é uma ameaça ao Partido Democrata, que tem enorme capacidade de se autodestruir nesta eleição contra Donald Trump. Você, Mota, é importante a gente lembrar que no programa de ontem, Mota, você fez uma análise muito importante, assim, foi muito bacana você ter compartilhado com o nosso público aquela reflexão sobre a importância do presidente dos Estados Unidos, olhando para o globo, né, o que ele representa, quais são as atribuições do presidente norte-americano, as responsabilidades dele, mas também quais são os riscos, né, de uma pessoa com essa situação que a gente observa de Joe Biden, os sinais de senilidade, ele estar ocupando esse cargo. É algo que preocupa a todos nós, né? Imagina, ele vai apertar um botão para chamar o mordomo, aperta o botão de lançamento dos mísseis, acabou o mundo. Biden chamou Zelensky de Putin. Se Putin se sentiu desrespeitado, imaginem como o Zelensky se sentiu. Né? Só que o Zelensky está recebendo muita grana do Biden, ficou caladinho. Agora, Biden se referiu a Kamala Harris como o meu vice-Trump. Trump deve ter se sentido muito ofendido, muito desrespeitado. Mas sabe o que eu pensei aqui? Talvez, nesse caso, o Biden tenha manifestado um desejo secreto. Já pensou se eu tivesse o Trump como meu vice? Era uma chapa invencível. Aí vocês vão dizer, pô, Mota, que loucura, né? O candidato a presidente democrata, o vice republicano. Por incrível que pareça, uma coisa como essa já aconteceu aqui no Brasil. Nas eleições de 1960, se votava em separado para presidente e para vice. Você podia votar para presidente num candidato de um partido, de uma chapa, e para vice em outro. E quem ganhou foi uma chapa formada por presidente de um partido, João Goulart, que era supostamente, Jânio Quadros, que era supostamente conservador, ganhou para presidente. E o vice foi o ultra-esquerdista João Goulart. Aí olha o que aconteceu. Depois de 8 meses de governo, o supostamente conservador, mas na verdade muito maluco, Jânio Quadros, renunciou ao mandato. E aí Jango assumiu.
E foi o radicalismo e a insensatez de Jango, que o Beraldo nunca deixa a gente esquecer, que resultaram no movimento militar de 64. Olha as consequências de você ter um presidente desmiolado. Ótimo paralelo esse, viu, Mota? Muito bem lembrado. Agora, tem um outro destaque que eu vou compartilhar aqui com a nossa audiência, porque essas confusões de Joe Biden têm gerado uma série de pedidos para que ele desista de concorrer à reeleição. Entre as principais consequências está na retirada de doações à campanha à reeleição, ou então ao congelamento de muito dinheiro. Alguns doadores democratas informaram que cerca de 90 milhões de dólares prometidos vão ficar congelados enquanto Biden permanecer como candidato do partido à reeleição para enfrentar Donald Trump. Você, Cristiano Beraldo, que representa na prática esse movimento dos doadores, 90 milhões de dólares congelados. É uma quantidade importante para o Partido Democrata. Enfim, pode ser uma sinalização de que estamos observando o início do fim da candidatura à reeleição de Joe Biden? Olha, como é que funciona a eleição nos Estados Unidos? Ela funciona às custas de muito dinheiro, mas muito dinheiro, e esse dinheiro é um dinheiro privado, de doações privadas. Os empresários de diversos setores, por interesses de negócios ou por interesses ideológicos, a gente sabe que tem um número impressionante de bilionários nos Estados Unidos que tem dinheiro para dizer, não, eu não gosto do Trump, eu vou doar para o Biden e eu não quero nada em troca, eu só quero que o bem vença o mal, ou então o oposto. Eu tenho ojeriza ao Biden e eu vou dar dinheiro, aqui milhões de dólares, para a campanha do Donald Trump. Isso é a dinâmica dos Estados Unidos. Se não me engano, o Robert Kennedy Jr., que é um candidato independente, ele arrecadou mais de 100 milhões de dólares para fazer a sua campanha até aqui. Quer dizer, são números realmente muito impressionantes. Então, se você não tem dinheiro e bastante dinheiro, você não tem campanha. Então, o Biden hoje, ele é praticamente aquele piloto de Fórmula 1 que está nos boxes, pronto para sair, e aí ele dá o cartão de crédito para passar lá para abastecer o carro de Fórmula 1 dele e não passou. Deu recusado, deu negado, é isso que está acontecendo. Então está tudo pronto, mas não vai ter gasolina no tanque desse carro para ele sair para a corrida. E aí, como é que fica o Partido Democrata nessa situação? Absolutamente inviabilizado. Essa é uma eleição que o Partido Democrata já perdeu. Se não houver uma revolução, uma coisa assim muito extraordinária, essa é uma eleição que o Partido Democrata já perdeu. Biden não tem a menor condição sequer de levar essa eleição até o final. Quanto mais de ganhar, será uma humilhação se isso acontecer. Vai ser assim, não, porque não é só a derrota, não é só porque Trump terá muito mais votos do que Biden. Talvez nem isso seja uma grande realidade, que um teve 2 vezes mais votos que o outro. Mas a humilhação vai se dar diariamente nesse tipo de comportamento. Teve um outro episódio, Caniato, hoje de manhã, ele falando sobre a situação neurológica dele. E aí você vê que a resposta dele, ele vai falando que não, eu fiz um exame neurológico em fevereiro e agora eu provo que eu estou bem das minhas faculdades neurológicas porque eu tomo decisões muito difíceis todos os dias. Nem fez sentido o que ele falou. Quer dizer, ele deu, para responder uma pergunta que deveria passar segurança e tranquilidade para o eleitor e para a população norte-americana, ele deu demonstrações de que ele não fala coisa com coisa. 40 gramas de remédio não deram certo. Não deram certo. Então, realmente, é uma situação muito difícil, Caniato. Pois é, você, Dávila, acho que ontem ou anteontem, você disse que, ao que tudo parecia, Joe Biden não deu sinalizações de que iria desistir. Apesar de todas as dificuldades, as cobranças, os editoriais nos jornais, as manifestações nas redes sociais, os memes, os vídeos postados por Donald Trump, ele parecia firme nessa decisão de disputar a reeleição contra Donald Trump. Quais são as ferramentas possíveis para o Partido Democrata para colocar sobre a mesa e convencer o Joe Biden a desistir? Talvez essa sinalização dos doadores, olha,
o dinheiro que nós utilizaríamos está congelado, a gente não vai conseguir usar porque eles não querem você. Assim, abrir o jogo para Joe Biden, explicar a situação e fazê-lo desistir de uma vez por todas, né? Olha, você tem toda a razão, Caniato. O jeito de fazer Joe Biden desistir da campanha presidencial é congelar dinheiro. E engraçado que isso não é do controle do Partido Democrata, são dos doadores do Partido Democrata. Assim, já que o Partido Democrata não está fazendo a sua lição de casa e buscar outro nome competitivo para a eleição presidencial, então nós doadores, que não somos ingênuos e não gostamos de rasgar dinheiro, porque isso é rasgar dinheiro. Colocar dinheiro hoje na campanha de Joe Biden é rasgar dinheiro. E nem o mais ideológico democrata acredita que esse é um bom investimento, a campanha de Joe Biden. Então pode ser que esses doadores, ao congelar a utilização desses recursos para a campanha presidencial, são aqueles que vão realmente fazer com que Joe Biden desista. Porque a única coisa que faz um candidato desistir nos Estados Unidos, como bem lembrou o Beraldo, é quando o dinheiro acaba. A sua pré-candidatura acaba quando termina o funding. É esse o ponto. E pode ser que essa seja a maneira dos democratas, e não do Partido Democrata, mas dos apoiadores do Partido Democrata. Eles é que acabam dando o ultimátum no presidente Biden e fala assim, sai ou não tem dinheiro. E aí é impossível fazer uma campanha presidencial. Acho que os doadores já acharam a saída, né, Mota? Mas tem dois fatores que vocês estão esquecendo aí. A equação não é tão simples assim. O primeiro fator se chama Hunter Biden, o filho do Joe Biden, que está encalacrado até o pescoço, umas investigações cabeludas que não dá nem para descrever aqui nesse horário. Quando o papai deixar de ser presidente, as coisas podem ficar complicadas para ele. Então, acho que cada dia que o Joe Biden continua lá chamando o Zelensky de Putin, pelo menos é mais um dia em que ele é presidente dos Estados Unidos. E o segundo motivo, que vocês estão esquecendo, mas vão concordar comigo, eu tenho certeza, é a esposa do Joe Biden, que deve estar mandando pra caramba. Imaginem, ela é hoje a presidenta dos Estados Unidos. Imagina, vocês acham que vocês que são casados, acham que ela vai abrir mão desse poder assim, fácil, mandando na maior nação do planeta? Eu duvido. Com a palavra, o Beraldo, que mora nos Estados Unidos e deve escutar muitas histórias em relação a Jill Biden, né? Pois é, se tornou uma figura fundamental hoje nessa dinâmica da presidência da República Norte-Americana. E o Mota tem toda a razão, a situação do filho de Biden é muito complicada. O rapaz é da pá virada, fez coisas assim assustadoras, problemas de dependência química, tratativas obscuras sobre interesses pessoais misturados com interesses do governo. Então é uma coisa horrorosa. E aí, Mota, o que eu tenho certeza é que este elemento, o da Jill Biden não tem o que fazer. Ela vai ter que se contentar no futuro próximo com a lembrança desses meses que ela viveu desfrutando desse poder todo. Mas o fato do filho dele estar tão na mira assim, certamente é alvo de negociação, é tema de negociação com um eventual substituto. Quer dizer, a condição para ele abrir mão passará pela proteção do filho. E volto aqui só para lembrar algo que a gente falou na época em que houve ali uma condenação contra o Hunter Biden, que o pai, o Joe Biden, se posicionou de uma forma horrorosa, a meu ver, dizendo que, olha, ele é ele, eu sou eu, se ele fez, ele tem que pagar, como se ele não tivesse tido a responsabilidade de criar um filho decente, que fosse alguém com um comportamento compatível com o senador que Joe Biden foi a vida inteira, muitos mandatos ali. Ele sempre foi uma figura envolvida na política, com cargo público, e deveria ter ensinado seu filho a ter um comportamento adequado, moralmente adequado. Mas não, liberou o rapaz e aí virou aí essa confusão, esse trem descarrilhado
que é Hunter Biden. Tá certo. Eu vou trazer um outro destaque. Alguém quer fazer um complemento à fala do Cristiano Beraldo? Vai você, Mota. Quero sim, eu sabia, eu fiz uma pesquisa aqui rápida e me lembrei agora. Isso não é novidade nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já teve um presidente, o Woodrow Wilson, que sofreu um AVC durante o seu segundo mandato e ele ficou de cama e a administração do país funcionava assim. Os ministros, os secretários levavam as coisas para a mulher dele, ela é quem entrava no quarto, despachava com ele e saía com as decisões. Então, não é a primeira vez que isso acontece, não, gente.